Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é que é a representação de um código Java na memória. Bom, esse aqui é o código que nós tínhamos na aula passada, né, que eu trabalhei com vocês no vídeo da aula passada, e eu abri aqui a planilha do Excel para representar para você como é que nós vamos trabalhar isso. Quando você pede para executar uma aplicação Java, o sistema aloca um espaço de memória que é representado por esse bloco amarelo, por esse bloco azul e por esse bloco laranja, que isso aqui é a área de heap, a área de memória chamada heap, aqui a pilha e aqui a área de código. Então, nessa área de memória aqui, essa área total chama-se espaço de endereçamento do processo. Essa área laranja é onde vai ficar o código que vai estar sendo executado. A pilha é onde vai ficar as variáveis locais, ou seja, aquelas variáveis que se cria dentro do método, que é o caso dessas duas variáveis aqui. Está criando dentro do método main, então chama-se variável local. E aqui no heap, ele vai existir a representação dos dados do objeto, ou seja, o objeto, todo objeto é criado na área de heap, do heap, e o Java também pode criar uma representação para a classe. E eu vou diluir essa questão de representação da classe no decorrer dessas videoaulas. Então, quando você pede para executar uma aplicação Java, tipo essa aplicação aqui desse código que nós trabalhamos na aula passada, o que ele vai fazer? Primeiro se carrega aqui para a área de código, né, todas as classes que você vai utilizar, que existe nesse código, vai ser utilizado. Então, vou começar pela nossa própria classe que nós criamos, que no caso é a prog8. Então, aqui vem o ponto .class, né, que é o bytecode, né, que é gerado quando você compila, da classe prog8. E aqui, então, está aqui o início da classe, e eu vou colocar como representação dessa forma o nome do método. Então, nessa classe existe apenas um método, que é um método main. Isso aqui eu posso tirar, que eu não estou usando esse atributo, né, vou voltar para cá. Então, aqui eu tenho o método main, ou seja, aqui vai estar o código do método main, né. Bom, o que eu tenho mais aqui? Analisando de cima para baixo, né, da parte superior para a parte inferior, né. Aqui eu tenho uma classe string, mas eu não estou usando nada especificar explicitamente aqui da classe string aqui, né. Eu estou usando alguma coisa, mas não é nada explícito. Então, vou colocar somente assim, ponto .class string, então ele carrega a classe string aqui. Mas aqui embaixo eu tenho uma classe scanner, né? Eu tenho a classe scanner, então ponto .class da classe scanner. E aqui na classe scanner, ele tem muito métodos da classe scanner. Se você abrir aqui a representação do Java, deixa eu voltar aqui, a representação do Java, como eu já mostrei em outras aulas, você abre aqui o seu Google, né? Você escreve aqui no Google Java Topic, por exemplo, 8, só para representação. Aqui ele vai te listar todas as classes que tem dentro do Java, ou seja, todas as classes que é instalado quando você instala o JDK. Ele lista aqui todas para você. Lembre-se que a construção de um programa Java, ele é composta por um conjunto de classes, ou seja, na minha aplicação aqui, ó, eu estou usando a classe Scanner, que não foi eu que criei, estou usando a classe System, que não foi eu que criei, eu estou usando. Onde é que estão essas classes? Essas classes são instaladas quando você instala o JDK. Então, no caso aqui da classe Scanner, né, que eu estou usando aqui, ó, explicitamente aqui, eu vou colocar aqui o Scanner, eu vou dar um Ctrl F aqui, para ele abrir isso aqui para mim, e eu vou colocar Scanner. E ele está listando aqui, ó, Element Scanner, não é essa, a classe chama-se apenas Scanner. Então, eu vou clicando aqui até ó, que cheguei nela. Quando eu clicar nela aqui, ó, ele está me dando uma série de informações, né? E aqui para você ajudar, aqui ele está me dando alguns métodos construtores, você vai ver essa definição mais na frente, né, scanner, e aqui tem todos os métodos, né, ou seja, métodos que não sejam métodos construtores, e aqui você está vendo uma porrada, uma série, um conjunto de métodos que tem aqui, ó. E dos métodos que eu estou usando aqui, o scanner é apenas nextLine e nextInt. Lembre-se, aquele que estiver à direita do ponto pertence àquele que está à esquerda. Então, nextLine pertence a ler. Se você olhar dessa forma, ler, na verdade, é uma variável que espera receber um objeto scanner. Então, esse método é da classe scanner e esse método nextInt também é da classe scanner. Tanto é que você pode vê-lo aqui, ó. Aqui tem vários métodos, ó, aqui, ó. Next, aqui é next, cadê o next line, né? Next int, tá aqui, ó.
que é o que eu estou usando lá no código, ele me retorna o valor inteiro. Esse next int aqui que eu estou usando aqui não está recebendo nada com parâmetro, me retorna o valor inteiro. Tem um next line aqui, deixa eu ver, next t, next line também tem, que eu estou usando lá. Ele tem algum canto aqui, ele está aqui, eu não estou, mas ele tem aqui a next line, que é esse método que eu estou usando aqui também. Next, next, next b, next, b, byte, float, int, aí ele aqui, ó, next line. E ele me retorna, não recebe nada como parâmetro e me retorna uma string. Então, esses dois métodos são da classe scanner. Então, ele carregou o código aqui da classe scanner, ó, e eu vou colocar o nome desses métodos aqui, ó, né? Next int e next line. Então, ele fez essa interpretação e carrega tudo que é os métodos, o código dos métodos, ele carrega para cá. Outra classe que eu estou usando aqui é a classe System. Além da classe Scanner, né, estou usando aqui a classe System. Então, ele vai colocar aqui o ponto class, né, da classe System, né, e da classe System eu não estou usando nenhum método específico, eu estou usando aqui um atributo. Então, esse aqui, eu só posso acessar via o nome da classe ou via o nome da variável que contém um objeto ou um método ou um atributo, porque dentro da classe só tem método e atributo. Como isso aqui não é um método, isso aqui é um atributo dessa classe. Né? Então, daqui a mesma forma, né? Estou acessando este atributo e este atributo. Como eu estou acessando via nome da classe, né? Como eu estou acessando esse atributo via nome da classe, então esta classe ela tem uma representação aqui na memória. Eu vou colocar aqui, ó, classe system. Ela tem uma representação aqui na área do heap. Né? Por que eu consigo ver isso? Porque ele está acessando esses atributos via o nome da classe, e não via um nome de objeto. Né? Por enquanto, você fica só com essa definição. Então, além dele ter o ponto class aqui, ele tem uma área de memória para cá. E o que vai ser armazenado na área de memória? Os valores desses atributos, tanto in como out. Tá? E o código da classe system eu não tenho especificamente. Eu tenho aqui o atributo out pertence à classe system. Como isso aqui, como isso aqui, depois dele ter um ponto, e aquele que estiver à direita do ponto, no caso print, pertence àquele que está à esquerda, isso aqui é um método. Um método não pode pertencer a uma variável. Então, é porque esta variável aqui, ou seja, esse atributo, é um atributo que aponta para um objeto. Então, se você olhar na documentação aqui, ó, vou vir para cá, vou procurar a classe system. Eu vou voltar a clicar aqui, né, nessa área de memória que ele pode procurar aqui para mim. Eu vou procurar aqui System. Ó. Então, só para analisar o que nós temos aqui. Ó. System. Quando eu clico em System aqui, ó, quando você vê essa expressão field, ele está falando são campos, ou seja, são os atributos na classe System, AIR, IN e OUT. Eu estou usando o IN e o OUT aqui no código, ó, tá vendo? E aí, se você, ó, estou usando o IN aqui, e o IN, né, na verdade, vai conter um objeto de que classe? Da classe InputStream. Então, aqui no meu código, também ele vai carregar um ponto class da classe InputStream. Em algum momento, ele vai criar um objeto da classe InputStream. Então, eu vou colocar aqui. Ele cria implicitamente objeto da classe InputStream. Porque todo objeto é criado aqui nessa área de memória. Esse objeto vai estar aqui. Eu vou ter que colocar dessa forma. Então, aqui o in, ele vai criar essa variável in que pertence, é um atributo que pertence à classe system, ele vai falar assim, vai apontar para A2, que é onde está o objeto InputStream. O que tem dentro desse objeto? Por enquanto, vai ficar dessa forma. Tá? Só estou mostrando para você como é que funciona aqui. E aqui eu tenho um outro atributo, né, dentro da classe chamado out. Se você olhar a documentação aqui, ó, desculpa, o atributo out e da classe system, ele tem um objeto, na verdade, da classe printStream. Então, na prática, ele cria um objeto aqui, ó, inputStream. Né? Primeiro eu vou colocar a classe aqui, class, né? Vai estar o class inputStream. E como o out contém um objeto da classe InputStream, então eu sei que este método aqui é da classe InputStream, como este método println também é da classe InputStream. Então, vem para cá, ó. Aqui eu vou ter um método print, e aqui eu vou ter um método println. Né? Por que eu sei que esses dois métodos são da classe InputStream? Porque à direita
à esquerda do print tem out. E eu já vi pela documentação que out, na verdade, é uma variável que aponta para um objeto do tipo input, input não, o nome do objeto é input string, né? Não, desculpa, print string, né? Então, eu sei aqui na minha documentação, ó, que ele vai ter um objeto do tipo print string. Está aqui o objeto print string. Quando ele criar um objeto aqui na memória, deixa eu puxar mais para cá. Quando ele cria um objeto dessa memória, o que vai acontecer? Ele vai ter uma variável chamada print, ele cria uma variável chamada print e aponta para cá, onde está o código dele, ó, A21. E também vai ter uma variável chamada println, porque todo nome de método é uma variável, que vai apontar para A22, que é onde está o código, né? O código está aqui. Então, ele me criou esses objetos. Deixa eu ver se tem mais alguma classe que eu estou usando aqui explicitamente. Não. Então, não tem mais nenhuma classe. Ah, sim, eu tenho a minha classe, minha classe prog8. Ele também vem para cá. Né? Eu também vou ter uma representação dessa classe aqui. Ó. Então, aqui eu vou ter a classe, além de você ter o código dela aqui, eu vou ter uma classe prog8. E o que vai ter dentro dessa classe aqui? Vai ter uma variável chamada main, que vai apontar para onde está o código, que está em A13. Ó. Então, ele constrói tudo isso para mim, na memória, antes de começar a executar. Então, ele jogou tudo isso aqui para mim na memória, e depois que ele joga para a memória, lembra que eu falei para vocês, dentro de uma classe pode existir vários métodos que você cria, mas o primeiro método a ser executado sempre vai ser um método chamado main. Então, o que vai acontecer? O que ele vai fazer? Ele automaticamente, depois que ele carregou tudo isso para a memória, ele vai lá para a área da memória, no heap, onde tem a classe prog8. Lá na classe prog8, ele vai procurar essa palavra aqui, ó, que ela não deixa de ser uma palavra reservada, que ela é única. Né? Quando ele achar, ele vai falar assim, opa, vai lá para A13. Em A13, ele vai achar o código do método main, que seria isso aqui no formato bytecode. E ele começa a executar. Quando ele começa a executar, né, na prática, ele vai reservar uma área de memória aqui na pilha, né, aqui, né, e vai chamar essa área de memória main. É de uso exclusivo desse método. Então, é aqui que ele vai criar as variáveis. A primeira variável que ele está criando é esta aqui, ó, args, né, que na verdade ele aponta, ele é uma variável que vai receber um objeto do tipo string. Por enquanto, eu vou colocar aqui, eu somente criar a variável args e vou falar que o valor dela é null. Por enquanto, eu vou colocar apenas dessa forma. Null significa que é uma variável que não está apontando para lugar nenhum, né, para nenhum objeto. Depois eles criam uma variável chamada nome, né? Criou uma variável chamada nome, que por enquanto ele não tem nada lá dentro. Né? E criou uma variável ID, ó, todas são criadas aqui, ó, dentro da pilha, ó, dentro do bloco da pilha. Criou uma ID que por enquanto também não tem nenhum valor dentro dela. Ó, aqui as variáveis. E depois ele cria aqui, quando ele vai executar essa instrução, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um objeto. Tem mais um método aqui da classe que eu esqueci, na classe scanner, esqueci de inserir aqui. Além desses métodos next, int aqui, ó, ele vai ter um método chamado scanner. Né? Eu sei por causa disso aqui, ó, esse método aqui, ele está lá dentro da classe, então ele vai ter um método chamado scanner. Tá? Ele vai ter aqui esse método. Bom, aí quando ele for executar aqui, ele vai falar bem assim, ó, eu estou pedindo para criar um objeto, né, new, da classe scanner. Então ele vai criar um objeto aqui da classe scanner. Ó. Objeto, ó, da classe scanner. E o que vai ter dentro desse objeto? Dentro desse objeto vai ter, ó, todo nome de método é uma variável. Ele vai criar scanner, ele vai apontar para cá. Vai estar em A16. Depois ele vai criar a nextInt, que é um método da classe scanner, next, vai criar uma variável com esse nome e vai falar onde é que está, onde ele está na memória, A17. Depois, nextLine, que está nextLine, que está em A18. O que ele fez é isso, criou esse objeto. Uma vez que ele criou esse objeto, né, aí ele vai procurar assim, ó, vou procurar lá dentro do objeto esse método chamado scanner. Ele vai achar aqui. Quando ele achar um método scanner, vai encaminhar lá para 16. Aí ele vai executar um método desse código scanner aqui. Como isso aqui é um método, então ele vem para cá e vai criar aqui, ó, scanner. É o método scanner. E vai criar todas as variáveis que por acaso é criado dentro do código desse método vão ser criadas aqui. Né? Então ele vai criar as variáveis aqui, vai fazer o processo dele, bonitinho.
né? E depois que ele fizer executar o MetaScanner, né, ele vai atribuir o endereço do objeto scanner, ou seja, desse objeto scanner aqui, ó, para essa variável chamada ler. Então ele vai vir aqui no método main, já que essa variável ler está sendo criada dentro do método main. Vai vir aqui na variável ler e vai apontar para onde está o objeto, que é A5. Criou o objeto, beleza. Terminou de executar, ele vem aqui, apaga o scanner e libera essa posição de memória aqui. Foi liberada a área de pilha e ele volta a executar a próxima instrução. Aqui você está falando assim, ó, acesse a classe System. Né? Ele vai lá para a classe System. Na classe System, ele está pedindo aqui, ó, acesse Alt. Ah, eu esqueci de colocar o Alt aqui, né? Variável Alt. Variável Alt aqui, que está apontando para um objeto do tipo print string. Nós olhamos na documentação, né? Que está em A3. Aí ele fala bem aqui, ó, acessa a classe System, ele vai lá na classe System. Lá dentro, procure Alt, ele acha Alt. E Alt encaminha ele para A3, que é para cá. E aqui dentro ele vai procurar Print, ele achou Print aqui. E quando ele acha Print aqui, ele fala assim, o código de Print está em A21. Ele vem para cá, ou ele, A21 não, né, o processo errado, né, é A22, né, que tá errada a numeração aqui, ó, A22 e aqui é A23. O print está em A22. Né? Ele vem para cá A22 e acha o código do print, né? Olha aqui. Ó. E aí o que acontece? Ele vem aqui na área da pilha, reserva a área de memória para o print e começa a executar o conteúdo do print. Para tudo que for variável que tem dentro desse código que ele vai criar aqui. Terminou, ele vem aqui, libera a memória e executa a próxima instrução. Né? Qual é a próxima instrução? Esse aqui. Então, nesse aqui, o que ele está fazendo? Ó? Ele está falando aqui, ó, nome recebe ler.nextLine. Então, o que acontece? Nome recebe ler. O que é ler? Ele vai procurar essa variável ler aqui. Ler aponta ele para onde? Para A5. Ou seja, aponta para o objeto scanner. Lá no objeto scanner, ele vai procurar nextLine. A nextLine, achei, está onde? Está em A8. Ele vai lá para A8, não, a numeração está errada aqui, né? A18, né? É A18. A18, né? Vai lá para A18, tá aqui, ó, acha o código nextLine. Então, ele aloca a memória aqui na pilha, ó, nextLine, e começa a executar alguma coisa aqui. Ou seja, isso aqui que vai fazer o quê? Vai receber a informação que você está no teclado. Vamos supor que eu digitei Elder. Quando eu digitei Elder é um string. Então, ele vai criar um objeto string aqui, ó, objeto string, onde vai ter aqui o conteúdo chamado o quê? Elder. Esse aqui que tem dentro do objeto string. E depois que ele termina esse aqui, ele vai pegar esse objeto e colocar o endereço desse objeto aqui em nome. Então, aqui a minha variável nome que eu tinha criado antes, ó, ele vai apontar para o objeto que eu criei, que está em A6. Ó. E o objeto ali. Tá? Beleza. E aí, ó, aqui, ele ó, atribuiu um valor para esse objeto. O objeto é criado aqui, eu criei a variável, mas essa variável vai armazenar apenas o endereço do objeto. Do objeto tipo string. E assim ele vai continuando. Então, essa é a lógica de execução do método, ou seja, de execução do código, como é que é a sua representação na memória. Bom, pessoal, espero que tenha ficado um pouco claro. Eu vou repetir essas aulas novamente, né, de representação de memória, uma aula mais posterior, para vocês irem assimilando melhor a ideia. Bom, a videoaula era isso. Até a nossa próxima videoaula.